Olá, meu sexto ano. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos dentro de casa, se cuidando. Eu tô aqui dentro da minha casa, não saio de jeito nenhum, mas é para nossa saúde, né? Estamos cuidando da nossa saúde. E também eu espero que vocês estejam satisfeitos aí com as videoaulas. Vocês podem ter certeza que todos nós aí do Fundamental 2, todos nós professores, nós estamos fazendo o nosso melhor para vocês. Assim, nós não somos youtubers, nós não somos digital influencer, nós somos professores, nós aprendemos, nós ensinamos, estudamos sem parar. Mas, por enquanto, infelizmente, enquanto tiver aí essa pandemia, as aulas vão ser dessa forma por uma questão de segurança. Segurança minha, segurança sua, segurança de todo mundo, ok? Para nossa saúde ela ficar intacta. Não posso negar que eu não tô aguentando mais essa quarentena. Tô doida para voltar para a escola, tô doida para dar aula para vocês, vendo vocês, com as nossas loucuras, com as nossas piadas, com a sala que não para quieta, mas nossa, tô louca para voltar às aulas. Mas enquanto isso, e eu espero também que vocês estejam gostando da aula, espero que ela esteja ficando clara. Qualquer coisa, não tem problema nenhum, vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me mandar uma mensagem pelo direct, ok? Vocês podem falar com a Nathalie me passa o recado também, qualquer coisa que vocês precisarem. Bom, na semana retrasada, a gente começou para a história, né? Que a gente viu todo o período paleolítico. Na semana passada, a gente fez a correção de todas as atividades que eu dei para vocês. Eu lembro que eu até mesmo iniciei com o último exercício da apostila 1, com a contagem dos séculos. Aí eu vim com a origem do homem. Bom, corrigimos tudo. Corrigimos também sobre pré-história, sobre paleolítico. Hoje nós vamos continuar aí com a pré-história, beleza? Então vamos lá, meus amores. Antes de eu iniciar o período paleolítico aqui, eu quero relembrar dois pontos com vocês. Primeiro, sobre a divisão da pré-história. Como que essa divisão ela é feita? A pré-história ela é dividida em três partes, ou seja, em três tempos. Paleolítico, ou idade da pedra lascada, que a gente viu nessa aula. Neolítico, ou idade da pedra polida. E a idade dos metais. O paleolítico, ou idade da pedra lascada, a gente viu que foi o maior tempo da pré-história. Dentro da divisão da pré-história, foi o nosso maior tempo. E ela teve diversas características, por exemplo, as armas que eles tinham era feita de ossos, era feita de lascas de madeira, era feita com lascas de pedra, né? Eles moravam em grutas ou então como cabanas, né? Pequenas cabanas feitas de folhas, feitas de lascas de madeira, de ossos. Foi no final do período paleolítico que eles iniciaram toda a arte rupestre, que eles contavam como que eles caçavam, como que eles caçavam, que tipo de animais que tinha naquela região, ou seja, contavam de uma forma geral o cotidiano deles. Eles viviam em pequenos grupos e eles não tinham essa linguagem articulada que a gente tem hoje. Como que eles se comunicavam? Muitas vezes por gestos e também por sons. Alguns sons que eles emitiam, eles sabiam o que o outro estava querendo dizer, ok? Agora a gente passa para o período neolítico. Antes ainda da gente entrar no período neolítico, eu quero reforçar com vocês o que é esse termo pré-história, que eu acho interessante porque como a gente está estudando a pré-história, mas ok, professor, eu esqueci que essa aula já faz 2 semanas. O que é pré-história? Pré-história é um termo que quer dizer antes da história, tá? Mas esse termo ele foi construído a partir de alguns historiadores do século XIX, que eles falavam o seguinte:
O homem primitivo, por não ter desenvolvido nenhum tipo de escrita, ele teria vivido em um período denominado pré-história, ou seja, um período antes da história. A história propriamente dita seria, para esses historiadores, iniciada somente quando houve o desenvolvimento da escrita, que é no ano 4000 a.C. A gente sabe que hoje essa teoria ela não vale mais, né? Todos nós sabemos, eu como historiadora sei, ensinei a vocês, a gente sabe que essa teoria ela não vale mais. Nós temos, na divisão da história, nós temos cinco divisões. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A pré-história, ela continuou com essa nomenclatura, mas ela faz parte da pré-história sim, tá? Olha só, hoje em dia, ou seja, atualmente, os historiadores, eles criticam esse termo pré-história. E a gente defende que qualquer produção do ser humano pode ser considerada uma fonte histórica. Não é porque no ano 4000 antes de Cristo, que foi desenvolvida a escrita, que começou a história, porque começou a ocorrer provas, né, documentadas, é que começou a ocorrer a história e a pré-história não tinham essas provas, não tinha essa escrita. Isso é balela, isso não existe mais. Qualquer fonte histórica você pode estudar uma época da história. Então, se você conseguir uma fonte pré-histórica, como por exemplo, uma ossada, ok? Ou pedaços de ossos, ou então uma pintura rupestre, ou então imagens, artefatos de uma forma geral, todas essas fontes, até mesmo relatos orais que foram passados de milênios, né, de famílias em famílias, são tão importantes quanto a escrita para a gente conhecer a história. E a pré-história ela faz parte da nossa história também, que é o nosso desenvolvimento, ok? Então vamos começar com o período neolítico. Olha só, o período neolítico, ele se iniciou no ano 10.000 a.C. e foi até o ano 5.000 a.C. E ele é chamado de Idade da Pedra Polida. Vamos lá explicar essas duas informações. Primeiro, a linha do tempo. A linha do tempo, a gente tem como marco, a gente tem o nascimento de Cristo. Antes de Cristo, a gente sabe que antes de Cristo, a gente sabe que a contagem ela é decrescente, ou seja, vai do maior para o menor até chegar ao nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo vai crescente, do menor para o maior, ok? Essa é a primeira característica. Então, o período neolítico, ele fez parte durante 5.000 anos antes do nascimento de Cristo. E ele é chamado de Idade da Pedra Polida por quê? Uma vez que os instrumentos eles começaram a ser produzidos a partir do polimento de uma pedra. Por exemplo, olha só esse armamento aqui da época do Neolítico. Isso daqui não é minério, não é cobre, não, isso aqui é uma pedra. Ela é uma pedra que foi polida, que foi amarrada a partir de fibras, para que ela se transformasse em uma arma. Né? Seja para proteção, seja para caça, seja para utilizar na terra, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por exemplo, todas essas ferramentas, elas são pedras, elas podem ser retorcidas até mesmo. Essa pedra aqui, ela foi feita para poder moer alimentos. Ou seja, os instrumentos, de uma forma geral, elas são feitas a partir do polimento da pedra e do trabalho do fio de corte, ok? Vamos lá. Durante o período neolítico, alguns historiadores falam que isso aconteceu no final do período paleolítico, outros historiadores falam que aconteceu no início do período neolítico, mas mais ou menos por volta de 12.000 a 10.000 anos antes de Cristo, a Terra ela passou por uma mudança climática muito grande. Houve um aquecimento climático fora do comum.
E nesse aquecimento climático, ó, eu gaguejando de novo, coisas de sala de aula que não acabam nunca. E nesse aquecimento climático, essas regiões aqui de clima temperado, elas acabaram que elevaram a temperatura, e aqui onde a gente tinha geleiras, essas geleiras elas derreteram. Essas geleiras derreteram e cobriram grande parte da superfície da Terra. Então vamos lá. Nas regiões, antes disso, por volta do ano de 12.000 a.C., a Terra passou por uma grande mudança climática, devido ao grande aquecimento climático que a gente teve. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas elas elevaram de uma forma tão grande que todas as camadas de gelo que tinham, elas cobriram a superfície terrestre. Os animais que estavam aqui nessa região, que eram acostumados com climas frios, como por exemplo os mamute e bisões, se vocês procurarem no Dr. Google o que são bisões, eles parecem touros, só que todo peludo. Imagine, touro com chifre e tudo mais, só que todo peludo. E ele, assim como os mamutes, eles são acostumados com esses tempos frios, ok? Então, os animais acostumados a climas frios, como bisões e os mamutes, por exemplo, eles acabaram desaparecendo. E a carne, ela se tornou menos abundante, ou seja, a carne nessas regiões aqui, elas acabaram o quê? Diminuindo. Intensificou, então, a busca por novo tipo de alimentação. Até aí, beleza, amores? Vamos lá, continuando. Então, agora a gente tem características realmente que marcam o período neolítico. Olha só essa foto. O que a gente vê nessa foto? A gente vê uma casa mesmo, que não é mais uma tenda, como no período paleolítico, a gente tem uma casa. Aqui a gente tem, parece que é uma família, né? Pequenos animais. A gente tem uma plantação aqui de trigo. Ou seja, o que aconteceu? Qual foi a necessidade que eles sentiram depois desse grande aquecimento global? Eles sentiram a necessidade de se firmar em um lugar e não mais ficar modificando de um lugar para o outro devido à alimentação. Ou seja, eles decidiram não mais serem nômades, não mais ficar mudando de um local para o outro. Então, o que eles fizeram? Eles descobriram uma nova forma de obter alimentos, que foi a agricultura, para eles poderem se assentar em um lugar só. Ou seja, a primeira grande característica do período neolítico é que os homens eles se tornaram sedentários. Olha só, em virtude da necessidade da caça, da coleta de frutos e raízes, como elas se tornaram escassas, ou seja, como ficou difícil, né, esses grupos eles irem de lugares para outro para poder viver em um lugar, depois viver em outro, para poder ali tem alimento, não tem mais alimento, muda para outro lugar, ou seja, esse nomadismo ele não dava mais para ocorrer, ou seja, o homem não estava mais se adaptando nesse nomadismo. Então, o homem descobriu uma nova forma de obter alimentos, que foi através da agricultura. Paralelamente a isso, ou seja, já que eu estou tendo agricultura, já que eu estou plantando, nesse caso aqui, já que eu estou plantando tomates, já que eu estou plantando cebolas, etc., ou seja, os alimentos, eu também tenho condições de domesticar, de criar pequenos animais, como, por exemplo, cabras, ovelhas, porcos. Eu não posso falar de bois e vacas ainda, porque naquele tempo ainda não existiam, vão existir depois. Dessa forma, semeando a terra, criando o gado, só que o gado são essas cabras, esses porcos, essas ovelhas. Produzindo o próprio alimento, o homem ele não tinha mais motivos para mudar sempre de lugar. Então ele se tornou
sedentário. Aqui, ó, coloquei em destaque para vocês muito grande, sedentário. Ou seja, fixou-se num determinado território e ele deixou de ser nômade, ou seja, ele deixou de ir de um lugar e outro e se tornou sedentário. Agora ele se torna produtor, ele não é somente coletor. Agora ele se torna o quê? Produtor. Nesse caso aqui da foto que a gente está vendo, ele se tornou, por exemplo, produtor de trigo, ok? Então vamos lá, amores. Aqui eu coloquei mais uma forma de produção para vocês. Lembra que eu falei para vocês que no período paleolítico eles viviam em pequenos grupos? Agora que eles se fixaram em um lugar, os grupos eles foram crescendo. Como assim eles foram crescendo? De que forma? Foram formando famílias e foram juntando essas famílias. Então, aqui vocês veem que no Neolítico são muito mais pessoas que ocupam o mesmo lugar. Eles têm mais casas. Aqui as casas não são tão rudimentares como era no Paleolítico. Agora eles são produtores, né? Eles continuam vivendo da caça e da pesca, mas da pesca porque eles moram perto do rio e os peixes eles se reproduzem. Da caça, somente se eles quiserem um animal completamente diferente, mas principalmente eles vivem da domesticação de pequenos animais, porque esses animais eles vão se reproduzir, eles vão poder matar esse animal, comer a carne, pegar a pele, costurar essa pele para se tornar, né, uma roupa quente. Eles agora vão saber produzir, como por exemplo algodão, eles vão saber produzir lã, que a lã vem do carneiro, né, para poder confeccionar suas próprias roupas. Ou seja, durante o período neolítico vai ocorrer uma revolução, ou seja, uma modificação muito grande. Olha só, entende-se que o domínio da agricultura se deu de forma processual. Forma processual quer dizer de uma forma devagar, não foi da noite para o dia, foi devagar. E que os homens e mulheres eles foram se aprimorando dentro das técnicas de produção agrícola ao selecionar as melhores plantas para determinado solo. Por exemplo, eles tiveram que estudar como? Com livros? Não, através de experiências. Eles tiveram que estudar através de experiências qual que é o melhor solo para o trigo, que o trigo é o que mais se usa, né, por causa do pão, por exemplo. Qual que é o melhor solo para o trigo? Qual que é o melhor solo para o milho? Qual que é a melhor época de produção? Qual que é a melhor época para a colheita? Ok? Quando que os peixes dos rios eles se reproduzem mais? Qual época que eles se reproduzem menos? Então, tudo isso aqui, toda essa forma de se tornar sedentário através da agricultura, né? Por causa da agricultura, aconteceu de forma devagar. E isso ela é conhecida como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Mas, professora, por que revolução? A gente fala que é revolução porque revolução significa modificação. Revolução significa uma grande modificação em algo. Já existia algo e ela mudou completamente. Por isso que a gente chama de revolução. Então, nesse caso, chama-se Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, porque eles saíram da posição de caçadores, da posição de caçadores, eles saíram do papel de coletores e entraram em um posto de agricultores, de produtores, de domesticação de animais, de criação de animais, ok? Então, essa revolução agrícola que acontece no Neolítico, ela marca o processo de transição da vida de caça e de coleta nômade para o sedentarismo agrícola,
possibilitando, inclusive, o aumento populacional, porque agora que eles estão em um mesmo lugar, eles vão poder o quê? Eles vão criar famílias. Então, esse núcleo, ele vai ficar muito maior. Beleza? Aí tem a foto de um rio. Tá, e daí? O que isso significa? Pessoal, as terras mais férteis que tem são as terras que são próximas a rios. Então, onde que os homens, eles habitaram a partir do momento que eles se tornaram sedentários? Eles procuraram moradia próximo aos rios, porque são próximos aos rios que as terras são férteis. Olha aqui que verdinho, olha que bonitinho. Ou seja, aqui a plantação, ela seria muito mais fácil, seria muito mais tranquila, por causa das terras férteis, ok? Bom, vamos lá. Aqui eu não destaquei nada, porque aqui é tudo importante, todas essas informações são importantes. Vocês viram que nos outros, para trás aí nos outros slides, vocês viram que eu marquei algumas coisas. Aqui eu não marquei nada, porque aqui é tudo importante. Olha só. Desculpa. Nesse grupo, havia uma divisão de trabalhos entre homens, mulheres e crianças. Eu não coloquei crianças aqui. Entre homens, mulheres e crianças. Os homens, eles ficavam responsáveis pelo trabalho mais árduo, ou seja, pelo trabalho mais pesado, que seria o preparo da terra, que alguns chamam de arar a terra. E aí, além disso, também ficavam responsáveis pela domesticação dos animais, ok? E as mulheres, elas cuidavam do cotidiano do plantio. E nesse sentido, elas eram responsáveis pela maioria do trabalho necessário para a alimentação do grupo. Por quê? Elas eram que o homem preparava a terra, mas a mulher plantava, a mulher colhia, a mulher cozinhava, porque a gente já tem o fogo, a gente já tem o domínio do fogo, eles já sabem fazer esse fogo. Então, eles têm o domínio do fogo. As mulheres, elas faziam os objetos, né, os artefatos, e elas também cuidavam das crianças. Além disso, os alimentos mais abundantes, os alimentos, eles eram mais abundantes. E com isso houve um considerável aumento demográfico, ou seja, aumento de pessoas, o que se possibilitou, inclusive, a formação de grupos maiores. Amores, eles vão ter muito mais alimentos. A partir do momento em que eles sabem plantar, como plantar, o que plantar, quando colher, eles vão ter muito mais alimentos, eles vão ter abundância de alimentos. Tendo abundância de alimentos, as pessoas, vai aumentar o número de pessoas. Aumentando o número de pessoas, a gente tem a formação de núcleo maior, ok? De maiores núcleos, tá bom? Quando estes núcleos, eles se expandiam, aumentavam, eles acabavam se dividindo e formavam novos grupos, deslocando-se e montando acampamento em outros locais, também difundindo o sistema agrícola. Ou seja, quando esse grupo ele se tornava muito grande, parte dele ia embora, parte dele se separava, procurava um outro lugar para se adaptar a sua agricultura e fazer dali a sua moradia. Então, a partir do momento que eles iam se separando e iam fazendo a sua agricultura em outros lugares, eles iam difundindo, ou seja, eles iam espalhando essa ideia de agricultura, mostrando e ensinando isso a outras pessoas, a outros grupos. Bom, além da agricultura, essas sociedades, esses grupos, eles ficaram conhecidos por dominarem também animais. A domesticação de animais, ela possibilitou uma reserva de caça, ainda que as práticas de caça continuassem acontecendo. Com o domínio também dos animais, os humanos passaram a explorar materiais dele provenientes, como couro, como lã, como chifres, ok? Porque chifres eles podiam utilizar para poder beber água, né? Aquele chifre, aquele negócio assim, eles poderiam utilizar para beber água e diversos outros aspectos. Bom,
Do período neolítico, a gente entra na idade dos metais. O que foi a idade dos metais? O que vocês estão vendo aqui? Olha só, eu tô vendo um homem aqui utilizando fogo, né? Com um metal na mão para poder formar, né? O metal, ele poder formar esse metal em alguma coisa, pode ser até mesmo em um armamento. Aqui ele tem uma forma de um martelo, por exemplo. Aqui ele já está moldando uma escultura em um pedaço de madeira. Ou seja, a idade dos metais, ela é assim conhecida porque foi quando o homem ele descobriu o metal e começou a utilizar o metal a seu favor. Ok? Então vamos lá. A idade dos metais, ela é a última fase da pré-história, que ela vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, ela teve somente 1.000 anos. Nessa idade dos metais, a gente já tem a formação de maiores sociedades, a gente já tem a formação de culturas, a gente já tem a formação de grandes grupos, a gente já tem a formação até mesmo de comunidades e de cidades. Ou seja, a idade dos metais ela é extremamente importante porque, olha só, os homens eles já se vestiam da mesma forma, já usavam o algodão e ou a lã para se vestirem, ok? Eles tinham aproximadamente os mesmos aspectos, né? As mesmas, olha só, o mesmo cabelo, por exemplo, ou seja, isso já faz parte de uma cultura. Este homem aqui, ele está desenhando, né? Ele está esculpindo em uma parte de uma árvore. Pode ser um animal, como também dentro da tribo deles, dentro da sociedade deles, pode ser até mesmo um deus, a gente não sabe. Ou seja, eles já têm uma cultura, eles já têm uma sociedade, eles já têm uma forma de vida mais ou menos planificada, tá? Ela já tem um plano. Bom, a idade dos metais recebe esse nome posto porque o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. Alguns estudiosos, eles consideram que a idade dos metais é a fase final, inicia-se na fase final do período neolítico ou então acontece no final do período neolítico. A gente considera essa última fase do neolítico, a idade dos metais, ela marca o início da dominação dos metais por parte das primeiras sociedades sedentárias da pré-história. Ou seja, esse final do período neolítico, a idade dos metais, ou somente a idade dos metais, depende do historiador, que a gente sabe que nem todos os historiadores seguem a mesma ideia, é a dominação dos metais por parte da sociedade. A gente já tem sociedade, a gente já tem um grupo formado, a gente já tem cultura se formando, então por parte da sociedade sedentária da pré-história, ok? Vamos lá, olha só, as primeiras cidades, a gente pode chamar isso aqui como as primeiras comunidades. Aqui ó, o fogo, né? Eles já têm o carvão, eles já têm uma moradia melhor preparada, eles já têm, olha só, isso aqui a gente pode dizer que é uma pequena muralha de entrada e saída. Eu sei que é feita de uma forma rudimentar, mas eles já têm, assim, uma noção de quem entra e quem sai, por que entra, por que sai, ok? Então, vamos lá. Eles já têm o domínio da fundição de metais, olha aqui. Então, vamos lá. Através do domínio de técnicas de fundição, o homem ele teve condições de criar instrumentos mais eficazes para o cultivo agrícola, derrubada de florestas e a prática da caça. Além disso, o domínio sobre os metais teve influência na disputa entre as comunidades que competiam pelo controle das melhores pastagens e áreas férteis. Amores, a partir do momento que esses grupos eles cresceram e tornaram-se sociedades e tornaram-se comunidades, há também, junto com isso, junto com essas comunidades, há também a disputa. A disputa do quê? A disputa de duas comunidades pelas melhores terras.
A disputa das comunidades pelos melhores lugares, pelos melhores plantios, ok? Então, é dessa maneira, dessa forma, que constam as primeiras guerras e o processo de dominação. Agora acontece o processo de uma comunidade querer dominar a outra, uma comunidade querer matar a outra, ou seja, tudo isso a partir do momento que o grupo foi crescendo, pequenos grupos, família, de família foi para uma sociedade, comunidade, agora inicia-se também essa diatribe, ou seja, o que seria diatribe? Você ir contra o outro, uma comunidade ir contra a outra, ok? Principalmente que eles agora têm armamentos mais sofisticados para a época, para isso acontecer, tá bom? Vamos ver aí essa revolução metalúrgica. O primeiro tipo de metal utilizado foi o cobre, ok? Ao passar dos anos, o estanho ele também foi utilizado como outro recurso na fabricação de armas e utensílios. Com a junção desses dois metais, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a gente teve o bronze. Só mais tarde que tem a notícia da descoberta do ferro, lá na Ásia Menor, em 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja, quando descobriu-se o ferro, dentro da nossa linha, né, da nossa linha do tempo, a gente já tinha o desenvolvimento da escrita. E o ferro, ele teve um lento processo de propagação. Isso porque a sua técnica de manipulação da liga do ferro, ele era de difícil aprendizado. Olha só, eu coloquei essa foto aqui para vocês verem. Primeiro, o cobre. A gente tem uma espada de cobre aqui, ó. Essa espada de cobre, ela já foi de 3.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, ok? Ou seja, 5.000 anos atrás. Bronze, tá aqui. O bronze também, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Outra foto do bronze. E o ferro, que tá aqui, que ele foi de 1.500 anos antes de Cristo. Beleza? Meus amores, acabamos para a história do mundo. Na próxima aula, eu vou corrigir os exercícios que a Nathalie vai enviar para vocês e vou entrar em pré-história do Brasil, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, eu não aceito aluno com dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, aqui está o meu e-mail, tá bom? maria_borromolets@hotmail.com. E também agora tem o canal do aplicativo que vocês falam diretamente comigo. Um beijo para vocês muito grande, se cuidem, não se esqueçam que nós estamos aqui dando o melhor da gente. Não deixem de fazer a atividade, que eu sei que vocês estão aí do outro lado dando o melhor de vocês também. Até semana que vem, tchau!